Eu não sou pregador, o Senhor Jesus tem um chamado comigo. Ele está, trabalhando comigo. Mas quando tudo que ele coloca nas minhas mãos para fazer, eu faço. E essa tarde, o objetivo da live não foi para louvar, mas sim para a palavra que o Senhor Jesus me mandou trazer nessa tarde. Se encontra em Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo lhe disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino. Aleluia. E haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vós hão de entregar para serdes atormentados, e matar-se-ão e serão odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão-se um ao outro, e um ou outro se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que preserva até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus aqui fala, dos sinais que apareceria. Já vemos, rumores de guerras. Muitas coisas já estão acontecendo, para mostrar para nós que o fim está próximo. Que surgiria falsos profetas. Então, a gente tem que estar vigilante com muitas coisas, Muitas coisas também que não vêm do Senhor, que a gente vem pedir ao Senhor Jesus discernimento, porque muitos vão vir querer enganar, porque a Bíblia mesmo fala que esse falso profeta fará cair fogo do céu, e até aqueles que servem o Senhor se ficarão confundidos. Por isso a gente tem que pedir discernimento ao Senhor Jesus para que não nos engane. Então, a gente já vimos rumores de guerra, tantas coisas acontecendo, a gente vê jornais, é só coisas acontecendo, parece mais um filme de terror que a gente vê. Então, a gente tem que estar preparado, porque Jesus está à porta, e talvez não há mais tempo mais. A gente já vê que tudo mudou, tudo não é como antes. Os dias também estão abreviados. Há um tempo atrás, o sol custava a se pôr. Hoje em dia, o sol se põe rapidinho, se nasce rapidinho, ele se põe, já é um outro dia. Os dias estão abreviados porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa
Então a gente que somos cristãos devemos levar a palavra enquanto a gente tem fôlego para falar do amor do Senhor, falar que Ele está voltando. Porque muitos estão se perdendo, como o que aconteceu, né, lá no Rio de Janeiro. Muitos desceu sem conhecer o Senhor Jesus, sem ter chance de salvação. A gente que conhece o Senhor Jesus tem que levar a palavra ao Senhor Jesus. Tem que saber falar do Senhor, que o Senhor salva, que o Senhor liberta. A gente nem quando vai pregar sobre a volta do Senhor, muitos ficam com medo, tem medo. Mas é verdade, é promessa do Senhor e Ele vai voltar. Muitos querem fechar os olhos, né, para o que está acontecendo ao nosso redor. Mas tudo é sinal da volta do Senhor, está escrito na Bíblia. E a Bíblia, ela não mente. A gente já viu sinal na lua, já apareceu sinal na lua, sinal no sol, no céu. A natureza, ela está clamando. Ela está aparecendo sinal na natureza que Jesus está voltando. Os avisos estão aí. As profecias se cumprindo. E muitos estão calados, não têm coragem de falar do amor do Senhor. E muitos estão descendo sem conhecer o Senhor Jesus. A gente tem que falar do Senhor, por mais que a pessoa não vai querer, mas a gente implanta aquela semente no coração da pessoa. A semente nem pode não germinar, mas ela está plantada, a sua parte você fez. O que você tem feito? Você tem se esforçado para ganhar alma para o Senhor? Você tem olhado o seu próximo com amor? Ou você só pensa em si? A gente vê jornal, é tantas coisas. O amor de muitos esfriou. É coisas que a gente se aborrece, se entristece de ver. Mãe mata o filho mata a mãe. Que era a proteção, né? Uma mãe antigamente protegia o filho, era o conchego de um filho. Hoje em dia não tem mais aquela confiança, o amor se esfriou. Jesus está batendo as portas, já está às portas, está esperando só a ordem do Pai. Porque os anjos não sabem o dia, nem o Senhor Jesus sabe. Apenas o Pai, Ele está esperando a ordem. Mas Ele disse que apareceria sinais para deixar o seu povo atento. Então os que ficarem vão ficar sabendo que é a volta do Senhor, porque os sinais já estão aparecendo. De 2000 para cá tudo mudou. O amor já começou a esfriar. Não é o mundo já não é o mesmo. E a gente tenta fechar os nossos olhos, tenta achar que tudo está normal, mas não está normal. O mundo pede socorro. E quando o Espírito Santo for tirado da terra, a terra vai gemer. Vai sofrer porque o Consolador vai ser tirado. Então, a nossa chance é enquanto estamos aqui para falar do amor do Senhor, para escolher o nosso caminho, porque a Bíblia também fala de dois caminhos, um que leva ao céu e o outro ao inferno. Então, a nossa chance é quando estamos vivos, né, de escolher um desses caminhos. Porque depois que morre não tem como mais se lamentar. Quando o Senhor surgir entre as nuvens, aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados primeiro e subir com Ele.
todo olho verá Jesus voltar e virá com os anjos buscar a tua igreja. E aqueles que ficarem para trás vão sofrer. A gente vemos, né, até pessoas que não têm conhecimento da palavra do Senhor. Estão, né, atentos com a volta do Senhor. E a gente tenta fingir que nada está acontecendo. A gente tem que levar a palavra do Senhor. Quando a gente tiver oportunidade de falar do amor do Senhor, a gente falar do amor do Senhor. Porque não temos tempo mais. O relógio de Deus está marcando os últimos segundos. Não temos tempo mais. A gente tem que pregar na nossa casa, pregar para o nosso vizinho. Porque quando Jesus voltar, aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida vai ficar para trás. A porta ainda se encontra aberta, mas essa porta vai fechar e você vai ficar para trás. A gente tem que falar do amor do Senhor. Muitos vão criticar, porque muitos não gostam de ouvir falar que Jesus vai voltar, acha que a gente é louco. Mas Jesus vem buscar um povo louco mesmo, um povo louco por Ele. Aleluia. Muitos falam que é mentira, que vai acontecer das pessoas morrendo mesmo e a vida continua, mas é mentira. Jesus vai voltar. Jesus nunca deixou de cumprir uma promessa que Ele nos fez. E essa promessa que Ele fez quando foi subir ao Pai, Ele falou que subiria, que ia arrumar lugares e nos buscaria. Aleluia. E que esse dia seria, né, um dia que todos os olhos veriam. E o Senhor Jesus, Ele também não fala, Ele não fala dia nem hora, somente o Pai que sabe. Ele apenas fala que a gente tem que ser vigilante, porque o dia do Senhor vai ser como um ladrão. Porque se a gente soubesse o dia que o ladrão viesse roubar, a gente vigiava, a gente colocava segurança na nossa porta. Mas a gente não sabe, então a gente tem que estar vigiando. Como aconteceu, nem com as virgens, aquelas que estavam brincando de ser crente, ficou para trás. A gente não pode estar na igreja brincando de ser crente. Se a gente quer servir ao Senhor, serve o Senhor com coração, com fidelidade. Porque é para levar o Senhor a sério, o Senhor não é para brincar. Porque se engana quem pensa que entra no céu de qualquer maneira. Porque não entra. A Bíblia fala que o coração precisa ser limpo. Aleluias. Glória a Deus. E se o seu coração não for limpo, se você tiver algo com seu irmão, você não sobe. Então você tem que analisar o que você tem dentro do seu coração e limpar. A gente vimos sinal da volta do Senhor. A gente já ouvimos rumores de guerra. Já vimos que o amor de muitos esfriou. O que mais pode acontecer? Qual os planos que a gente tem para 2026? Não é mais aquela alegria que a gente ia virar o ano, aquela alegria de ter um ano feliz. A gente já espera vir o pior, porque as coisas só vai piorar agora.
Não tem melhora. Se engana quem fala que vai melhorar, não vai melhorar. Se engana quem falar para você que tudo vai ficar bem ano que vem. Que é só uma questão de tempo, que tudo vai voltar a se normalizar. A gente vai ver coisas piores do que já vimos. Isso é sinal da volta do Senhor, Ele está às portas. Ele pode vir em qualquer momento e encontrar muitos dormindo. Muitos fazendo plano de se casar, planejando se casar, se dar em casamento. Mas não estaria esperando o Senhor voltar. A gente tem que permanecer na presença do Senhor e falar do Senhor enquanto temos tempo de falar. Porque vai surgir também uma questão que vão ser proibidas a gente falar do Senhor nas redes sociais, como eu estou falando para você. O que eu estou falando para você, que está chegando a muitas pessoas, e o diabo não gosta da gente estar alertando as pessoas que o Senhor Jesus está voltando. Então vai ter um tempo que a gente vai ser proibido de falar do amor do Senhor. Então, enquanto a gente tem chance, a gente devemos falar. Como a gente pode ficar tranquilo se a gente sabe que tem um lar da família da gente, até conhecido, parente, que ainda está perdido, que pode ficar para trás quando o Senhor voltar. A gente tem que falar do Senhor mesmo, a gente não pode ter medo. Eu posso ser julgada aqui no que eu falar. As pessoas podem me julgar. Eu não importo, estou falando que o Senhor Jesus colocou no meu coração para falar, para alertar o seu povo. Que em breve as trombetas vão soar. E em breve o seu povo será tirado da terra. Porque o seu povo não vai ficar para sofrer. O Senhor Jesus tem recolhido muitos dos seus. Muitos estão morrendo repentinamente, porque o Senhor Jesus já está recolhendo os dele. Aleluias. A terra vai ficar numa situação que as pessoas não vão querer viver mais, mas a morte não vai acontecer. Eles vão pedir a morte, mas não vai morrer. A morte também será tirada. Vai ser um lamento só que vai ouvir na terra. É gemido, é dor. Porque aqueles que for ficar vai sofrer, vai gemer. Mas aqueles que servem o Senhor vai estar na glória, ceando com o Senhor Jesus. Aleluias. Não queira você querer experimentar ficar aqui. Porque não vai ser bom, não vai ser legal. Jesus vem buscar um povo escolhido. Um povo que serve Ele com coração limpo, puro. O Senhor Jesus não tem prazer em jogar ninguém no inferno, mas o Senhor Jesus deu também um livre arbítrio. Você não é levado à força até Jesus, você tem que querer. Ele não é pela força. O seu coração tem que aceitar Jesus. O seu arrependimento tem que ser sincero. Aleluias.
Hoje não era dia de live, mas o Senhor Jesus me incomodou para estar abrindo essa live, para estar falando, alertando o povo dele, da volta dele. Porque muitos podem fazer planos que não vão se realizar. Porque Jesus está muito perto de voltar. É uma convicção. É um alerta que o Senhor Jesus está deixando para o seu povo. E a cidade já está preparada. Porque João viu, foi em Apocalipse 21, quando João foi arrebatado, ele viu a nova Jerusalém. Já está preparada a cidade santa. E só vai morar na cidade santa aqueles que servem o Senhor Jesus escolhido e separado, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Então você precisa estar falando do amor do Senhor. Como a Bíblia mesmo falou que vai surgir muitos falsos profetas, a gente já vimos aí. Muitos falsos profetas que não acreditam na volta do Senhor. Pessoas que querem tirar a sua atenção do alvo que é Cristo. Querer desviar a sua mente, falar de um acontecimento que não vai acontecer e tirar o foco do Senhor Jesus que está às portas. Então a gente tem que analisar isso aí, pedir ao Senhor Jesus direção, né? E discernimento também. Porque muitos é os que estão acompanhando os falsos profetas. Muitos estão acompanhando, achando, né, que é de Deus, mas não é de Deus. Abre teus olhos. Pede a Deus para tirar a escama dos teus olhos, para a escama dos teus olhos cair, para você ver a verdade. Porque Jesus é o único que te leva ao Pai, Ele é o único caminho. Não tem como você chegar ao Pai se desviando do caminho, passando por atalho. Você tem que passar por Ele. Ele é a porta. Aleluia, Deus. Deus de maravilha, Deus é fiel. O meu coração, ele está agarrado com o Senhor. Eu falo com o Senhor Jesus, me dá discernimento. O que for de ti, eu sei o que for de ti, o que não é de ti, eu sei também o que não é de ti. Não é em qualquer coisa que eu acredito, porque o Senhor Jesus, na hora, Ele fala comigo o que é dele e o que não é dele. Então a gente tem que pedir ao Senhor sabedoria. Então, vamos começar a falar do Senhor Jesus, porque a gente tem pouco tempo. O tempo do Senhor está acabando, a gente está com pouco tempo de falar do amor do Senhor. Convide um vizinho para ir à igreja mais próxima da sua casa. Prega a palavra, louva um hino. Mas não deixe de falar do amor e da volta do Senhor, que Ele está voltando. E mostra dentro da palavra também, porque é necessário a gente falar e mostrar dentro da palavra. A volta do Senhor está próxima e pode ser a qualquer momento. Muitos não acreditam, mas Ele virá. Aleluia. Ele aparecerá entre as nuvens. E subirão só aqueles
que serviu de coração e com a alma limpa. Vão ser deixados para trás todos aqueles que rejeitou o Senhor. E aqueles que rejeitou o Senhor Jesus, eles vão lembrar até do folheto que jogou fora, de um convite para ir na igreja. Vão se arrepender porque o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Vão procurar pregadores, não vão encontrar, porque os pregadores vão ter subido para o céu. Não vai encontrar ninguém que fale do amor do Senhor, ninguém vai falar do amor do Senhor. O Espírito Santo será tirado da terra. Você pode tirar conclusão em tudo que eu falei, vendo jornais. Tanta coisa acontecendo. A pessoa está viva, está bem. No outro dia a gente recebe notícia que a pessoa partiu. É o Senhor Jesus recolhendo os dele, porque o que vem aí não é coisa boa. O que podemos esperar de 2026? Melhoras? Não. A coisa vai ficar pior. Você vai ver coisas que você ainda não viu. Então fique atento. Você que já serve o Senhor, se agarra no Senhor, não largue do Senhor por nada neste mundo, não solte a mão do Senhor. Não solte a mão do Senhor, continue firme nas mãos do Senhor Jesus e fale do Senhor para a tua família, para a tua casa, para o teu vizinho. E ajude aqueles que não conhecem o caminho, ensina a ele o caminho, que Jesus é o único caminho que leva ao céu. Porque hoje o Senhor Jesus me despertou para falar. Amanhã pode estar procurando pessoas que falem do amor do Senhor, mas não vão encontrar. Mas para frente esse vídeo pode ser tirado da internet porque vão ser proibidos falar do Senhor Jesus. Mas enquanto você está ouvindo essa live chegar até você, pensa diferente. Pede ao Senhor perdão pelos seus erros, por tuas falhas. E procure seguir o caminho que é Cristo, porque muito em breve isso tudo vai acabar. O mundo não tem nada bom para nos oferecer mais. A gente que somos cristãos, a gente está sendo guardado por Ele. Mas o mundo não tem mais nada bom para oferecer para nós. A gente vê também os preços das coisas só subindo. Vai ter um tempo que você vai ter que ser deixado marcar para comprar, para vender. A escolha é sua. Porque a Bíblia ela te dá o livre arbítrio, você faz aquilo que você se sentir, o que é melhor para você. É necessário que eu fale do amor do Senhor para você, mas você só segue se você quiser. Mas a minha parte eu fiz, as minhas mãos estão limpas, porque aquilo que o Senhor Jesus colocou nas minhas mãos para me entregar, eu estou entregando. Acorda, povo de Deus, acorda. Acorda, você que está cochilando, não é tempo de dormir, é tempo de você estar acordado. É tempo de buscar mais, de orar mais. Os dias são maus.
Os dias são maus, precisamos vigiar, precisamos orar. Aleluia. O que mais podemos ver? A gente já viu coisas demais, coisas que cortam o nosso coração, coisas que se a gente for pensar, a gente não quer mais ficar aqui. A gente já quer ir embora com o Senhor, a gente não quer mais, a gente acaba perdendo o amor por ficar neste mundo. Porque não tem nada que nos segure aqui mais. Mas a gente está aqui por um objetivo de estar falando do amor do Senhor restante que estão perdidos. Porque todo dia muitos descem ao inferno. Neste momento pode estar acontecendo algo, alguma pessoa está morrendo agora. É acidente, é muitas coisas que se acontecendo, é infarto. E as coisas só piorando. O que você espera para procurar esse Deus que tudo pode fazer? A palavra é meia dura, mas é necessário que eu falo do amor do Senhor, porque o Senhor Jesus me deu essa palavra para falar para o seu povo. É com o povo dele que ele quis falar. Se fosse esperar de mim falar algo que eu não falaria nada. Porque vocês me conhecem, muitos me conhecem, sabem que eu não sou de falar. Mas o Senhor Jesus, ele tem um chamado na minha vida com a palavra. E eu falei com o Senhor, o que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer para ti, eu vou fazer. E o inimigo não vai impedir de entregar aquilo que o Senhor Jesus colocou nas minhas mãos. Então, nessa tarde, o Senhor Jesus está alertando muitos que Ele está às portas. Ele pode voltar para você, Ele pode voltar para mim, Ele pode voltar, para todo mundo agora mesmo, aparecer entre as nuvens. Hoje estou aqui, amanhã eu posso não estar. Por isso a gente tem que estar preparado, lavar nossas vestes todos os dias no sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Então medita nessa palavra. Se você quiser tirar conclusão, se você não vê televisão, começa a ver televisão também, aparece nas redes sociais, só notícias ruins. Jesus está voltando. Vamos ficar preparados, porque a qualquer momento podemos ser chamados. Aleluia. Então essa é a palavra que o Senhor Jesus me deu nessa tarde para falar com você. Ele quer falar com o teu povo, porque Ele não quer perder nenhum dos seus. E o Senhor Jesus entristece porque muitos estão descendo sem conserto com Ele. Muitos caíram no abismo. Muitos que conheciam também a palavra, perdeu a salvação porque não andou conforme pede a palavra do Senhor Jesus. Então a gente tem que ser vigilante, porque não é necessário só servir ao Senhor Jesus, a gente tem que servir de corpo, alma e espírito. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincadeira. Muitos podem achar ruim do que eu estou falando. Mas eu estou na direção do Espírito Santo. Eu não estou falando nada de mim aqui. Não é tempo de você brincar.
Se você está brincando, você precisa parar e levar o Senhor a sério. Porque você está correndo o risco de ficar para trás. Está correndo o risco do seu nome não ser encontrado no livro da vida. E você não vai querer ficar aqui. Então a palavra é essa, né? Que o Senhor Jesus quis que eu entregasse ao seu povo. Então, estarei louvando, né, o primeiro hino que foi louvado aqui.